Bom dia. Deixa eu ver. Eu acho que já tá chegando gente aí. Bom dia, pessoal. Deixa eu só ligar minha câmera aqui, que é aquele probleminha, né? 48, 64, 2, 3, 9. Só um minuto. Isso não tem nada. Ali. Bom dia. Olá. Bom dia. Bom dia, Bom Matheus. dia. Tudo bem? Bom dia, Lucas. Deixa eu tirar a minha toalha daqui da cama, para não parecer pelo menos meu quarto tão bagunçado. E aí, pessoal? Tudo bem com vocês? Tranquilo? Esperar o povo chegar. Pessoal, para quem já está na sala, a gente vai trabalhar com o livro 4, tá bom? A gente está na página 1, 2, são poucas páginas, na verdade. 1, 2, 3. A gente vai começar na 4 hoje, tá? Vou dar uma revisadinha na 2, na 3, mas a gente vai começar na 4. Então, peguem o livro de vocês aí e deixe ele na página 4 do capítulo 12, livro 4. Livro 4, capítulo 12, página 4. Eu vou dar uma revisada na página 2 e 3, tá? Vou dar uma repassada nela e depois a gente vai seguindo para a página seguinte, tá bom? Eu acho que tem algumas outras pessoas ainda, deixa eu ver, porque minha tela só aparecem poucas. Flávia Júlia, a gente tem 28 pessoas. Eu acredito, não esqueçam de deixar o nome registrado no chat para presença, bota lá, tá bom? Isso, e ali, igual a Aline fez ali, bota a turma, porque são duas turmas juntas, e é isso aí. Vou dar mais um minutinho aí para o pessoal chegar. E a gente começa, tá bom? Podemos, então, pessoal. Desculpa, eu estava lendo um artigo aqui e acabei me perdendo, desculpa. Vamos lá, então. Livro 4. Eu vou só deixar esse slide aqui exibido, tá? Que eu vou depois explicar a página 4, só a partir dele aqui, rapidinho, para a gente entender, mas a gente vai para o livro. Ele é um slide de nível de universidade, tá bom? Tá aqui, ó, tem umas equações bem quânticas aqui, mostrando as ligações. Então, isso aqui eu não vou explicar, evidentemente. Eu só peguei ele para explicar essa primeira parte aqui e vou desconsiderar algumas coisas que estão dentro dele também, para que a gente possa entender um pouco melhor esses assuntos que vão ser abordados aqui na página 4. Tá? Todo mundo está vendo minha tela. Então, olha só. Na semana passada, na sexta-feira, a gente falou a respeito dessa parte aqui do capítulo que trata da polaridade das moléculas, tá bom? Então, pessoal, a polaridade das moléculas é aquele fenômeno que você vai prever, vai me dizer, né? Me dizer não, mas dizer para o exercício, para a questão que você está trabalhando, se aquela molécula ela é polar ou apolar. Né? Não basta, nesse caso, você fazer uma análise qualitativa, como a gente viu, né? Tipo assim, simplesmente olhar se os átomos que estão formando a molécula apresentam diferença de Tem que eletronegatividade. fazer a soma dos vetores. Isso. Para que você consiga me dizer se uma molécula é polar, me dizer não, né? Dizer para o exercício. Se a molécula é polar ou apolar, você precisa fazer igual o Lucas falou, a soma dos vetores. Que vetores?
dos vetores momento dipolar. Então, é muito importante que você saiba uma coisa. Montar a geometria da molécula. Cada ligação, cada par eletrônico, ou melhor dizendo, deixa eu falar de uma forma mais generalizada, que eu acho que assim a maioria de vocês vai entender. Cada nuvem eletrônica gerada ali na minha geometria molecular, né, na geometria molecular, cada nuvem eletrônica existente, ela vai gerar um vetor momento dipolar, tá bom? Então, se eu falo que qualquer nuvem eletrônica vai gerar um vetor momento dipolar, eu estou querendo falar para você que uma ligação simples é um vetor, uma ligação dupla é um vetor, uma ligação tripla é um vetor e pares de elétrons isolados muitas vezes também são considerados vetores, tá bom? Muitas vezes que eu falo porque em alguns casos o exercício ele vai te orientar, tá? Para dizer, olha, considere ou não os pares de elétrons para especificar a polaridade. Caso ele peça para que você considere o par de elétrons, você também considera ele como, né, um vetor. Esse vetor é muito importante que você saiba o seguinte. O vetor ele vai sempre apontar do elemento químico menos eletronegativo para o mais eletronegativo. Então, você vai criar esse vetor. Vai criar com base na geometria. Se a soma vetorial for igual a zero, é apolar. Se a soma vetorial for diferente de zero, aí você tem uma substância polar. Como que eu faço isso? Então, a gente viu esses exemplos aqui, eu fui marcando para vocês com a animação aqui. Deixa eu pegar, anotei... Aqui, ó. Opa, peraí. Cada ligação química é um vetor que vai ser criado. Então, toda vez que eu criar a geometria, eu adiciono vetores sempre apontando do elemento químico menos eletronegativo para o mais eletronegativo. Perceba que cada ligação química minha gera um vetor. A partir do momento que eu faço a soma vetorial, né, eu expliquei como que faz essa soma bem sucintamente, tá? Se você quiser aprender mais a fundo, na verdade vocês já viram isso em física, com certeza, porque vocês já trabalharam força, isso vocês devem ver lá no início da mecânica newtoniana, quando estão estudando força resultante, é igual, né, a soma e etc, porque a força resultante é um vetor, então provavelmente vocês já viram soma vetorial em algum momento, tá? Seja em matemática também, tá? Em geometria é muito aplicada, seja em física, que também é muito aplicada, porque as forças normalmente são representadas, forças resultantes são representadas por vetores normalmente, tá? Então, a soma vetorial é feita a partir do momento que eu crio os vetores sobre as ligações, tá bom? Lembrando que aqui, ó, na verdade, eu vou falar uma coisa para vocês. Só considere, igual eu falei anteriormente, só considere o par de elétrons, né, como um vetor se o exercício pedir. Se ele não pedir, você não considera, tá bom? Não considera, porque pode gerar uma geometria diferente. Por exemplo, aqui em cima, a gente percebe que os 4 vetores eles vão se anular, portanto, a molécula é apolar. Se aqui embaixo, por exemplo, eu considerasse o par de elétrons como um vetor, como eu falei anteriormente, eu chegaria à conclusão que a molécula de amônia, considerando o par de elétrons, ela é apolar, né? Muito semelhante à molécula ali de cima. Olha, não é o caso. Então, quer dizer que o livro ele não vai considerar aqui a existência de vetores entre o átomo e o par de elétrons não ligantes, ou os elétrons não ligantes, tá bom? Então, dessa forma, só se o exercício pedir mesmo, você considere aí, ele vai pedir para considerar a geometria do par de elétrons e não a geometria molecular, tá bom? Por que é importante estudar a geometria? Tem alguma, a geometria, a polaridade, tem alguma dúvida em relação a essa parte aqui?
Você tem alguma dúvida aí? Você entende como que é feito a questão a questão de geometria? A questão da geometria? Todo mundo consegue fazer a geometria? Sim. Todo mundo consegue entender que os vetores momento dipolar vão sempre, eles são importantes porque são eles, é a partir deles que a gente vai fazer verificar se a molécula é polar ou apolar, né? Então, para que a gente faça isso, vocês conseguiram entender que eu sempre vou criar um vetor apontando do elemento menos eletronegativo da minha molécula para o elemento mais eletronegativo? Todo mundo consegue? E a partir do momento que eu criar esses vetores em cima das ligações químicas que aparecem na geometria, eu vou falar assim porque, né, o livro eu acho que ele não está considerando o par de elétrons. Então, em cima das ligações químicas que eu criei com a geometria, se essa soma for diferente de zero, é polar. Se for igual a zero, apolar, tá bom? E por que a importância disso? Porque é a partir da polaridade que a gente vai conseguir definir algumas interações que acontecem entre as moléculas. Imagine o seguinte, imagine que eu tenha um recipiente e nesse recipiente eu só tenha moléculas, exclusivamente moléculas de água. A explicação não, o que a gente vai estudar agora é justamente uma explicação que me... Forças intermoleculares. Isso, que vai me permitir explicar a seguinte situação, resumida. Como que nesse sistema, nesse copo, que só contém moléculas de água, como que cada uma das moléculas de água que estão, cada uma delas, estão juntas para formar a substância química água. Entende? Então, ó, a explicação que a gente vai ver agora é para tentar resolver essa situação. Imagine que você tem um recipiente e nesse recipiente eu tenha, vou trocar a substância, gasolina. Eu vou lá abastecer meu carro, o tanque lá o reservatório do posto está cheio de gasolina. Só moléculas que compõem a substância, né, gasolina. A pergunta que a gente vai tentar responder é a seguinte: como que cada uma das moléculas, presta atenção porque essa pergunta é fundamental para você entender o que a gente vai ver agora. Como que cada uma das moléculas que formam aquela substância química ali estão unidas? Por quê? Se eu pego um copo de água, a gente tem que ter, no mínimo, a consciência de que ali não tem uma molécula de água. Uma. Trilhões. Ixi, muito mais às vezes que as próprias estrelas conhecidas. Muitas. Então a pergunta é, eu não consigo ver uma molécula. Uma eu não consigo, uma sozinha. Mas eu consigo ver um conjunto delas, que está ali dentro de um copo com água. Tá. Então, se ali tem um conjunto de moléculas, muitas, como que cada uma delas está junta para formar aquilo ali que eu estou vendo, né? Que é o copo com água. Então, essa é a pergunta que a gente tem que tentar responder agora. E essa pergunta ela é respondida graças ao que o Lucas acabou de falar anteriormente. As forças inter e intra também moleculares, mas mais as intermoleculares, tá bom? Estas forças, chamadas de forças intermoleculares, tá? Elas são de 3 tipos, eu vou explicar os 3 tipos daqui a pouco, e elas acontecem em compostos diferentes, em grupo de compostos diferentes, que vai depender da sua polaridade. Então, por exemplo, tem uma força, né, uma interação intermolecular, que a gente vai chamar de dipolo-dipolo. Nas moléculas polares. Isso. Então, é nas moléculas polares. O Lucas falou, é nas moléculas polares. Então, para que eu saiba a força que está atuando naquela molécula,
eu obrigatoriamente preciso saber a polaridade dela, senão eu não vou saber se é um dipolo, se é um dipolo induzido, tá? Se é uma interação de hidrogênio. Então, isso é muito importante. Por isso a importância da polaridade. Por isso a importância da geometria. A geometria molecular, ela interfere no comportamento da molécula. Eu já até expliquei isso para vocês quando a gente começou a estudar geometria. A geometria molecular é tão importante que ela consegue, inclusive, mudar o aroma que é emitido por determinadas substâncias. Tá? Isso é muito, muito fundamental. Então, com a geometria, eu identifico a polaridade. A partir da polaridade da molécula, eu identifico qual é o tipo de força que mantém moléculas daquele tipo ali, daquela substância, unidas. Então, o que são as forças? Para que eu consiga entender bem as forças, né, consiga prever as forças, é importante que você saiba ou tenha entendido a geometria. A geometria não, perdão. A geometria e a polaridade, tá? Então, quais são e o que são essas forças? Olha só. Muito cuidado. Existem chamadas forças inter e intra. A intra não chega, a gente não chega nem a tanto ver as intra, porque ela, em muitas vezes elas se assemelham às inter, em muitos aspectos, tá? Então o livro ele traz aqui é mais para que a gente possa entender, olha só, tem forças que atuam entre as moléculas e tem forças que atuam dentro da molécula. Estas forças, né, estas interações entre elétrons, interações eletrônicas, que acontece entre uma molécula e outra, elas são chamadas de intermoleculares. Ó, então, ó, presta bastante atenção porque às vezes confunde mesmo. Nós temos três tipos de interações. Olha só que podem aparecer esses nomes para vocês. Interações interatômicas, intermoleculares e intramoleculares. Ó, são três coisas. Interatômica, intermolecular, intramolecular. Interatômica é entre átomos. Interatômica, entre átomos. Então, são três. Iônica, covalente e metálica. São as ligações químicas. Então, qualquer tipo de exercício que você for fazer e apareça lá, a interação interatômica, ele está querendo falar da ligação covalente, da ligação iônica e da ligação metálica. Ele vai falar de uma delas. Interatômica. Agora, se ele fala para você assim, as interações intermoleculares, aí ele está tratando de forças, de interações que vão acontecer entre as moléculas. Por exemplo, eu vou supor que aqui dentro dessa xícara, que tinha mesmo, até tem um pouquinho ainda, só tem café. Só, não tem, só cafeína mesmo, propriamente dito. Como que as moléculas de cafeína estão aqui unidas, né, para formar essa substância? Porque aqui, na verdade, é uma mistura, né? Mas como elas estariam unidas para formar essa substância? Então, essa explicação, ela parte para o contexto das intermoleculares. Então, todas as forças intermoleculares são aquelas forças que vão acontecer entre moléculas. Tá? Já as intramoleculares são aquelas que acontecem na própria molécula. A gente não vai estudar elas, tá bom? Não vai. A gente vai estudar as intermoleculares. Apesar de que as intra acabam sendo a mesma coisa, tá? Assim, em certo nível elas acabam sendo a mesma coisa. Então, ó, a gente viu três tipos de termos que vão aparecer para a gente nos exercícios. Quando o exercício falar interatômica, interatômico, ele está falando das ligações
iônica, covalente e metálica. Interações interatômicas. Quando o exercício ou o livro que você estiver estudando falar sobre interações intermoleculares, ele está falando sobre interações que acontecem entre moléculas. Quando ele falar de interações intramoleculares, são aquelas interações que acontecem dentro da molécula, no interior dela, entre os átomos dela, tá bom? Então a gente pode confundir um pouquinho esses conceitos, é importante que a gente tenha isso bem definido, o que significa cada termo, tá bom? Essa é a primeira parte, definir os termos. Então eu vou estudar agora, nesse exato momento, as ligações que acontecem entre moléculas. Aqui, ó. Essa primeira parte aqui, ó. Intermoleculares são assim denominadas porque se referem às interações entre moléculas. Intramoleculares ocorrem na própria molécula. Já as interatômicas são aquelas que acontecem entre átomos, tá? Vamos lá. Existem, pessoal, 3 tipos. Aqui ele vai falar o seguinte. Ele vai falar que a diferença que existe, ó, entre uma ligação interatômica, então aqui nesse primeiro modelo, ó, é a quebra da ligação interatômica, então está quebrando a ligação entre os átomos. Percebe como esses termos, é por isso que eu estou falando dos termos com vocês, porque os exercícios eles vão trazer isso aí, tipo assim, a quebra da ligação interatômica entre o átomo de hidrogênio e o átomo de cloro. Se você não sabe o que é uma quebra da ligação interatômica, se você não sabe o que é interatômico, você não vai saber o que está se quebrando ali dentro da molécula, então você provavelmente não vai conseguir responder bem o exercício. Então, ó, interatômica, eu rompo, eu faço a ruptura da ligação E entre acaba os com a átomos. molécula. Isso, eu destruo a molécula, perfeito. Já as ligações, a ruptura das ligações intermoleculares, Separa as moléculas. olha lá, eu tenho 2 moléculas, ó, de HF e HF. Elas estão unidas por alguma coisa, por uma força, né, por alguma interação que a gente vai ver. E essa interação que une as moléculas foi rompida. Rompimento de interação intermolecular. Rompimento de interação interatômica, tá bom? Muita atenção a isso, tá bom? E pode acontecer também a ruptura dentro da própria molécula. Mas só que esse caso aqui, ó, tá vendo? Olha o que aconteceu aqui. O cloro estava ligado ao átomo, né, de hidrogênio por alguma interação. Essa interação foi rompida, apesar de não poder, tá, pessoal? Mas essa interação foi rompida e a partir da ruptura aconteceu a formação dessa molécula. Essa ruptura aqui, ó, diferentemente das outras, ela acontece dentro da própria molécula, tá vendo? Ó, a molécula é preservada, só que o que se separa são o quê? Os átomos que estavam interagindo ali. Não confundir com essa daqui de cima, tá bom? Apesar que daqui a gente não vai ver tanto, tá? A gente vai ver mais essas duas aqui. Vamos lá, então. Como que a gente classifica estas interações intermoleculares? O que a gente precisa saber? A gente precisa saber o seguinte: quais são os tipos de interações intermoleculares que existem, e em que tipo de moléculas eu vou encontrar elas. Então, por exemplo, se uma molécula química é polar, que tipo de interação eu encontro ali? Se uma molécula química é apolar, que tipo de interação eu encontro ali? Tá bom? Se essa molécula apresenta átomos muito eletronegativos ligados ao hidrogênio, que tipo de interação eu consigo encontrar ali? Aí a gente tem que entender isso. A partir da polaridade, se ela é polar ou apolar, eu vou dizer qual é o tipo de interação que vai existir entre as moléculas daquele composto. Basicamente, pessoal, as forças intermoleculares, elas são classificadas aqui como forças de Van der Waals. Por que forças de Van der Waals, professor? Porque foi ele que falou sobre elas. Então, é também
Forças intermoleculares ou forças de Van der Waals. Eu estou falando a mesma coisa. Por quê? Porque é só uma outra denominação. Aqui embaixo é uma homenagem ao pesquisador que descreveu estas forças pela primeira vez, tá? Então, por isso que as interações intermoleculares, elas também são chamadas de interações de Van der Waals. As interações intermoleculares, ou forças intermoleculares, elas podem ser de dois tipos. Ó, muita atenção. Dipolo induzido e dipolo dipolo. São dois tipos. Dipolo induzido e dipolo dipolo. Quando você faz a geometria da molécula, verifica que ela é um composto apolar, só existe um tipo de interação que existe entre compostos apolares, dipolo induzido. Eu vou explicar depois o que é ali na frente. Mas o que você precisa saber da explicação do que é? Não. Quer dizer, sim, precisa em partes. Na hora que eu for aplicar no exercício, professor, eu vou precisar explicar o que é essa interação? Não. Você vai ter que simplesmente me dizer qual é o tipo de interação que está acontecendo naquela molécula ali. E para você me dizer isso, você precisa saber a geometria e a polaridade. Se for apolar, a força intermolecular que mantém as moléculas daquela substância unida é do tipo de polo induzido. Agora, se a molécula for polar, vai formar uma interação intermolecular, ó, entre moléculas, chamada dipolo-dipolo. A interação ou força intermolecular chamada de dipolo-dipolo, ela pode ser de dois tipos. Pode ser o dipolo-dipolo comum, tá bom? Ou as ligações de hidrogênio. São dois tipos para esse tipo de interação aqui, dipolo-dipolo. As ligações de hidrogênio é simplesmente isso aqui, ó. É quando o hidrogênio se encontra ligado a átomos mais eletronegativos, como o flúor, o oxigênio e o nitrogênio. Então, por exemplo, se eu comparo moléculas de HF, essa molécula de HF, me diz aí, ela é polar ou apolar? Ela é muito fácil porque ela é de átomo. É polar. É polar. Isso é muito fácil, tá, pessoal? Porque o flúor é muito eletronegativo. Isso. Mas também, Lucas, também é pelo seguinte, né? Como a molécula só é formada por dois átomos, basta você olhar a diferença de eletronegatividade. Dois átomos. A partir de 3 você tem que fazer a geometria. Como os dois átomos têm diferença de eletronegatividade, a molécula é do tipo polar. Aí o exercício vai perguntar assim, que tipo de interação acontece entre as moléculas do HF? Ligação de hidrogênio. Se ela é do tipo polar, ela vai acontecer dipolo-dipolo. Tá, dipolo-dipolo. Mas é o dipolo-dipolo comum ou é a ligação de hidrogênio? Bom, para ser ligação de hidrogênio é quando os átomos de hidrogênio se encontram ligados a átomos mais eletronegativos, como o flúor, o oxigênio e o nitrogênio. Aqui é uma interação intermolecular, aqui, ó, aqui no meio, ó. Esse tracejado aqui, ó. Deixa eu pegar o pincel. Isso aqui é uma interação intermolecular, ó, que está entre moléculas. O flúor é um elemento muito eletronegativo e ele está ligado ao hidrogênio. Então quer dizer que esse tipo de interação que está marcando aqui no livro é uma interação do tipo de polo-dipolo, porque a molécula é polar, e é mais especificamente uma interação de polo-dipolo do tipo interação de hidrogênio. Por quê?
Porque eu tenho o hidrogênio ligado a um elemento muito eletronegativo. Lembrando que não é qualquer elemento não, tá, pessoal? É um elemento muito eletronegativo mesmo e os três estão aqui. O FON, flúor, oxigênio e nitrogênio. Só acontece para a gente, para nós, só vai acontecer nesses casos. Quando o hidrogênio estiver com o flúor, com o oxigênio e com o nitrogênio, chamado FON, tá bom? Então fica atento a isso. Qual é a importância disso? Por isso que eu deixei aqui, ó. As forças de Van der Waals, elas são interações entre dipolo ou dipolo induzido, que é o que a gente viu, até que governam propriedades macroscópicas da molécula, ou seja, que vão dizer se a substância vai ficar no estado líquido, no estado sólido, se ela é gasosa, qual é o ponto de fusão, qual é o ponto de ebulição, se ela conduz, se ela não conduz corrente elétrica. Volatilidade. Uma série. Então, essas interações são importantes porque é elas que garantem as propriedades físicas e químicas das moléculas. Olha só que interessante. São sempre interações atrativas, lógico, porque vão manter as moléculas unidas, então elas são interações de atração. Então, são de longo alcance, não precisa especificamente saber, né? Porque é o raio que atinge a questão do campo elétrico delas, mas não precisa saber isso. E olha, são especialmente importantes, aqui está até errado, ó, eu peguei direto da internet mesmo, especialmente importantes para moléculas orgânicas, tá? Que é o que a gente vai ver futuramente. Olha aqui, ó, implicações macroscópicas. Calor de vaporização de líquidos, ou seja, evapora ou não evapora com facilidade? Tem maior, tem um menor ponto de ebulição? Né? Essas características. Viscosidade, coesão ou adesão, ou seja, as moléculas vão estar muito unidas, vão estar mais separadas. Tudo isso, todas estas propriedades, aqui são propriedades que a gente não vê no ensino médio. Todas essas propriedades, essas três aqui sim, com outros nomes, mas sim. Todas as outras propriedades, então todas essas propriedades, elas dependem dessas forças. Elas dependem disso aqui. Então é por isso que é importante você delimitar qual é o tipo de força que está agindo ali. Beleza? Olha lá para os conceitos delas. Forças de polo. Ó, as de polo são intermoleculares em dipolos permanentes. Então, lembra quando a gente estava fazendo a geometria que tinha assim, que eu estava até falando com vocês, falava assim, olha, aqui sobre esse átomo vai formar um polo parcial negativo. Aqui sobre esse átomo vai formar um polo parcial positivo. Lembram que eu falava esses termos durante a explicação? De polaridade e de geometria. Se não lembro, pega as lives das aulas sobre esses capítulos e vamos dar uma reforçada nisso aí, tá? Então, quando se cria uma ligação covalente entre os átomos, tem átomos que são mais eletronegativos que os outros. O que a gente estudou anteriormente? A gente estudou que átomos mais eletronegativos que outros, e esses átomos estão ligados, o átomo que é mais eletronegativo, ele tende a atrair os elétrons para si. Quer ver? Eu achei uma coisa muito interessante aqui. Tá? Ele tende a atrair os elétrons para si. Então, o que acontece? O dipolo só pode acontecer, evidentemente, quando existe a formação destes polos. Ou seja, de um polo parcial positivo, de um polo parcial negativo, que só vai acontecer se a molécula for polar. Lógico. Por quê? Porque se a molécula for apolar, né, a gente sabe que para uma molécula ser apolar, os vetores momento dipolar vão ser iguais a zero, e isso vai implicar o quê? Vai implicar na não formação de polos. Por isso que ela é apolar. Porque se formassem polos, seria polar. Nossa Senhora, quanto polo formasse, polo de polo, polo de polo. Já me perdi com tanto polo. Moléculas polares sofrem interações do tipo de polo, que podem ser comuns ou de hidrogênio. Moléculas apolares
formam interações entre elas do tipo dipolo induzido. Por quê? Porque como que você me explica, por exemplo, o seguinte: a gente viu que o gás carbônico, né, o CO2, ele é apolar, não é verdade? Tranquilo. Imagine que eu tenho um recipiente cheio de moléculas de gás carbônico. Cheio. Só moléculas de gás carbônico dentro do meu recipiente. É um pote fechado, imagina, tem um pote fechado. E dentro desse pote fechado, eu só tenho moléculas de gás carbônico. Aí a gente viu que as moléculas de gás carbônico, melhor, não vou nem pensar assim, gelo seco. Já viram gelo seco? Gás carbônico em estado sólido. Ótimo, gás carbônico em estado sólido. Como que todas as moléculas de gás carbônico estão unidas ali para formar aquela substância? O gelo seco. Elas são apolares. São apolares. Como que elas estão juntas, então? Cada uma delas está junta para formar a substância que é o gelo seco, que a gente chama. A explicação só pode vir por conta disso aqui, ó, dipolo induzido. Ó, para compreender como ocorre a indução do dipolo em uma molécula apolar, é necessário lembrar que os átomos que compõem essas moléculas são formados por partículas, né? Elétrons e prótons. Na indução, então quer dizer, há uma indução. Ela não existe de verdade. Foi induzido. Induzido para quê? Para poder manter a molécula coesa, junta. Então, ó, na indução do dipolo, os elétrons cumprem um importante papel, pois na eletrosfera, a nuvem eletrônica pode sofrer uma deformação momentânea, gerando um dipolo instantâneo. Então, é como se... O que o livro quis dizer com isso? Ele quis dizer o seguinte, olha, não existem polos na molécula. Não existem. Ela é apolar. Mas a interação gera um polo, induz a um polo temporário. Só que como existem prótons e elétrons ali dentro dos átomos que formam aquela molécula, estes prótons e esses elétrons interagem, né? Atração, forças de atração e repulsão. Então, momentaneamente, induzido, acontece uma formação de um polo bem fraquinho, olha só ó, o que eu já estou falando, que já te leva a entender uma propriedade desses compostos. Acontece uma interação, a formação de um polo e uma interação bem fraquinha entre cada molécula. Por quê? Porque existem elétrons, os elétrons, eles interagem de forma a fazer com que as moléculas criem momentaneamente polos. E é a partir desses polos que eu posso te explicar, olha, no gelo seco, apesar de todas as moléculas do gás carbônico serem apolares, elas estão unidas ali umas com as outras. Por quê? Porque existe a formação de polos, polo elétrico, positivo e negativo. Quando eu falo de polo, estou falando de polo elétrico, polo positivo igual uma pilha, polo positivo e polo negativo. Então, acontece a formação momentânea destes polos ali no CO2, por isso que as moléculas do gás carbônico conseguem ficar juntas. Porque senão elas não ficariam. E, consequentemente, eu não teria ali aquela substância que eu chamo de gelo seco. É simples você pensar. É só você pensar, ó. Se é bom, e se de repente surge a pergunta assim, e se não fosse essa força, fosse outra? Não sei. Existe essa. Se fosse outra, a gente teria falado da outra. Mas e se não existisse essa força entre as moléculas? Elas não estariam juntas e eu não conseguiria ir lá e pegar um copo de água. Porque eu não conseguiria pegar uma molécula de água. Uma molécula não ia saciar minha sede. Entende? Então você tem que pensar nisso. Como que as coisas... Aqui, ó. Vamos pegar. O que tem nesse livro? Palavras, letras. Papel forma o livro. Papel. Celulose. Certo? Quantas moléculas de celulose tem aqui dentro? Não sei. Trilhões de moléculas de celulose. Até mais.
Não tem uma molécula de celulose aqui. Tem muitas. Se tivesse uma só, eu não existiria o papel. Então a minha pergunta, e que se responde com base nisso aqui é: se nesse papel, se nessa folha aqui, todas as moléculas que formam essa folha são moléculas de celulose, como que todas elas estão unidas para formar esta folha, para formar a substância que eu utilizo? Podem estar unidas por meio das ligações de polo ou de polo induzido. Depende de como é a característica da molécula de celulose. Então, por isso a importância. Não dá para pegar uma molécula. Eu pego um conjunto delas. Como que esse conjunto está junto? Essa é a pergunta que se responde. Então, de polo, moléculas polares. De polo induzido, moléculas apolares. E as ligações de hidrogênio são aquelas interações que vão acontecer quando, né, você também pode ter livro mais antigo, essa denominação caiu, mas podem ter livros mais antigos que chamam de pontes de hidrogênio, tá? São interações que vão acontecer quando, marca aí, quando o hidrogênio interage com elementos flúor, especificamente esses elementos, flúor, oxigênio e nitrogênio, o FON. Flúor, oxigênio e nitrogênio. Pessoal, se tiver alguém perguntando coisa no chat, tem que falar no áudio, tá bom? Não, é só gente marcando presença. Então, olha lá, moléculas de água. Aqui eu tenho uma molécula de água. Quando eu falei da criação dos polos parciais, é isso aqui, eu tenho o oxigênio ligado com 2 átomos de hidrogênio. O oxigênio é um elemento eletronegativo. Então, elementos eletronegativos tendem a atrair os elétrons para si. Quando eles atraem os elétrons para si, o elemento mais eletronegativo fica com um polo parcial, isso daqui significa polo parcial negativo, enquanto os elementos menos, eletronegativos ficam com um polo parcial positivo. Tá? Aí acontece a atração. Por isso que acontece a atração. Por isso que é de polo. De polo. Porque acontece a atração entre polos parciais formados. O dipolo induzido não tem essa formação disso aqui, não forma. Por isso que é induzido, né? Ele foi induzido, não existe. Quando a força é intermolecular, do tipo de polo, igual aqui, de polo, né? 2 polos. Quando essa força, ela acontece entre o oxigênio e o hidrogênio, ou hidrogênio e flúor, ou hidrogênio e nitrogênio, eu chamo essa força de dipolo, mas especificamente de interação de hidrogênio. As interações intermoleculares, pessoal, são essas daqui, Não confundir com as ligações covalentes. Perceba que a representação é diferente, Ligação covalente é um tracinho. 2, 3, conforme a ligação. Ligação intermolecular, ela aparece normalmente com essas bolinhas aqui, ou tracejado, tá bom? Não é o tracinho. Então, aqui a gente tem uma ligação de hidrogênio. Uma ligação de hidrogênio, é sempre o elemento mais eletronegativo de uma molécula com o hidrogênio da outra. Perceba esse padrão. Hidrogênio ligado ao átomo da outra molécula. Não é na mesma molécula, não, tá? É na outra. É entre elas. Beleza? Tranquilo? Tranquilo? Sim. Sim? Tá.
deixa eu voltar aqui para o livro. Olha só, que interessante para a gente... Não, 46, vou dar mais 4 minutinhos, porque eu tenho uma aula já na sequência, 11 horas. Para que a gente possa ver essa questão das interações. Aqui tem várias coisas, deixa eu ver se eu consigo achar ele aqui. Molaridade... Cadê? Rápido. Aqui, polaridade da molécula. Olha que bacana. Ó, vou explicar para vocês. Ó. 2 átomos. Olha aqui embaixo, ó. Eletronegatividade aqui embaixo, ó, o verde e o amarelo. Olha que interessante isso aqui, ó. Quando os 2 átomos têm a mesma eletronegatividade, ó, aquilo lá que aparece lá em cima é o vetor, momento dipolar, ó. Os 2 têm a mesma eletronegatividade. Não importa se são átomos muito eletronegativos ou pouco eletronegativos. O negócio é 2 átomos de qualquer elemento químico, normalmente são do mesmo, né? E são muito iguais. Iguais. Átomos iguais. Isso aqui só vai acontecer com átomos iguais. Apolar. Agora, se um dos átomos, vou pegar o átomo B, ele é mais eletronegativo que o outro, olha lá, ó. A partir do momento que a eletronegatividade de B aumenta, olha o que vai aparecendo lá entre eles. Um vetor momento dipolar. Olha ele aqui, ó. Olha o que acontece. Eu vou marcar a carga parcial. Ó, tá vendo aqui? Apareceu, ó, negativo. Ó, vou diminuir a eletronegatividade. Não tem cargas parciais. Vou aumentar a eletronegatividade de um deles. Começa a polarizar a molécula e olha lá, ó. Vai se criando um polo. Sabe por quê? Vou mostrar a densidade de elétrons. Vai ficar mais escuro para cá. Ó. Quanto mais eletronegativo ele for, ó, cores iguais para os 2 lados. Agora eu vou intensificar a eletronegatividade do B. Ó. Olha como que a parte do B ela vai ficando mais escura. Olha lá. Ó. Isso significa o quê? Que olha lá, aumentei ao máximo. Que o átomo B, por ele ser mais eletronegativo, os elétrons aqui são representados por essa borda cinza. Né? É a nuvem eletrônica. Então, por o elemento B ser o átomo mais eletronegativo, olha só que interessante, ele tende a atrair os elétrons que antes estavam distribuídos iguais, ó. Ele tende a atrair os elétrons para si. Por isso que ele fica parcialmente negativo e o outro elemento fica parcialmente, ou os outros ficam parcialmente positivos. E aí eu explico, ó, formou polos igual uma pilha, ó, polo positivo, polo negativo, né? Então a força de atração que acontece entre moléculas desse tipo aí é do tipo de polo de polo. Aí eu não sei, depende dos átomos que estão lá. Agora, se não existe diferença de eletronegatividade entre eles, é uma molécula apolar e ela é explicada pela ligação dipolo induzido, tá? Característica da ligação. Ó, mais covalente, mais iônica, legal. Não precisa. Potencial eletrostático, deixa eu ver aqui. Ó lá, ó. Aqui fica até melhor. Fica azul, ó. Azul está mais positivo e vermelho está mais negativo. Olha lá. Ó. Negativo, positivo. Então, formou polos de polo. Não formou polos de polo induzido. Tudo bem? Tranquilo? 3 átomos. Isso daqui é muito bacana, tá? Ó, eu posso botar um campo elétrico, posso mexer nas eletronegatividades, ó. Igual a água. O átomo B é o mais eletronegativo de todos, igual a água. Ó os vetores apontando, ó, do menos eletronegativo, verde e vermelho, para o mais eletronegativo. Bacana, né? Então, ó, olha o campo elétrico. Né? Ela vai se orientar para o polo positivo. Ó a carga parcial, molécula da água.
molécula de amônia. Entenderam? Por isso que aqui eu explico. Opa! Por isso que eu posso explicar para vocês isso aqui. Ó. E aí, a atração que existe, ó, é entre o polo negativo de uma molécula e o polo positivo da outra. Isso explica uma série de propriedades da água, por exemplo. Tudo bem? Tranquilo? Deu para pegar? Sexta-feira a gente vai fazer o seguinte. Tentem fazer as atividades para a sala em casa. Eu não passei lá, mas eu estou falando aqui para você fazer. Então, ó, tente fazer as atividades para a sala, porque sexta-feira a gente vai corrigir essas atividades para sala, tá bom? Beleza? Quem não tem dúvida está dispensado. Quem tem pode perguntar, que a gente tem um tempinho ainda. Não? Tranquilo? Então, pessoal, até a aula de sexta-feira, beleza? Tchau. Tchau, Lucas, que é o único que eu tô vendo. Até Tchau. mais. Tchau, professor. Tchau, Matheus. Liga a câmera, Matheus. Depois, nas próximas aulas. Tchau, pessoal.